É. Boa tarde, pessoal. Todo mundo me ouvindo bem? Todo mundo alegre, contente? Fim do dia, o bar se aproximando. Parabéns aí para a organização, parabéns para todos os palestrantes. Esse evento está magnífico, excelente, primeira FlashConf do mundo. Um prazer estar aqui, muito feliz da galera ter votado, a organização ter escolhido a minha palestra proposta. Eu preparei um conteúdo aqui para compartilhar com vocês um assunto que está chamando bastante atenção, que é o conceito de PWA, Progressive Web App. Primeiramente, meu nome é Luiz, eu sou Luiz Lima, sou estudante de Engenharia da Computação no Inatel, em Santa Rita do Sapucaí. Também sou bolsista de iniciação científica lá e estou desenvolvendo uma aplicação web nessa bolsa. Sou Luiz Lima em qualquer rede social, em qualquer plataforma. Se tiver alguma plataforma que eu não tiver, por favor, me convidem. Se já tiver um Luiz Lima, eu posso ser outro Luiz Lima, não tem problema. E vamos começar, né? Bom, Progressive Web App. Esse conceito foi cunhado em 2015 por 2 funcionários do Google, lá que vem sendo desenvolvida essa ideia. E é um conceito que não é uma ferramenta em si, não é uma tecnologia específica, mas sim um recurso que você pode adicionar à sua aplicação web, ao seu site. Assim como uma aplicação web, um site pode ser responsivo ou não, ela pode ser um PWA ou não. E, por consequência disso, em teoria, você consegue implementar os requisitos necessários, independente do framework que você está usando para desenvolver. A ideia é apresentar o conceito do PWA para vocês e como a gente implementa isso em Flask, porque a gente está no evento de Flask. E, bom, os PWAs se baseiam basicamente em 3 pilares, que quando você acessa a página principal lá no Google, você consegue ver com precisão, que são confiabilidade, rapidez e engajamento, né, se a aplicação é cativante. O fato dela ser confiável é que ela carregue de primeira, mesmo que você esteja offline, por exemplo. Então, se um usuário conseguir abrir a sua aplicação e contar com que ela vá funcionar, pelo menos ela vai mostrar algo e não o dinosaur, né, o dinossauro da você está offline, isso faz com que ela seja confiável. E um recurso a ser implementado que provê essa característica é o Service Worker. Nós vamos falar dele mais à frente. O fato dela ser rápida é que ela desempenhe bem, mesmo em condições mais ruins de rede, mesmo numa rede 2G ou 3G, sua aplicação seja bem fluida. E para isso você pode usar um framework de front-end, como o Vue mesmo, como o Lugão falou mais cedo. Ou se você pode programar um CSS na unha, se você for bom nisso, me ensina. Que eu sofro com isso. E ela também tem que ser cativante, que no caso das aplicações web, algo que você já pode ter acesso é notificações push no dispositivo do usuário, acesso à câmera, acesso à geolocalização, prover uma experiência ótima para o usuário. O conceito de PWA é isso, ele é uma melhoria para a experiência. Assim como um site responsivo é uma experiência melhor, um site PWA pode ser uma experiência melhor também. E os 2 recursos, as 2 coisas que a gente tem basicamente que implementar para tornar uma aplicação PWA é o manifesto e o Service Worker. O manifesto é um arquivo JSON, nós vamos ver ali mais à frente, que é bem simples. Ele basicamente descreve a sua aplicação para o dispositivo que vai receber ela. Então, quando a gente fala de instalar a minha aplicação web no meu dispositivo Android, por exemplo, é o manifesto que carrega essas informações para o meu aparelho poder saber qual que é o nome da aplicação, qual que é o nome curto, onde estão os ícones, para ele ter o ícone lá na minha gaveta de aplicativos. E o Service Worker é quem faz o trabalho duro de armazenar e administrar o armazenamento dos arquivos da nossa aplicação na memória cache do navegador. Uma observação, quando vocês observam essa badgezinha aqui da informação no canto inferior dos slides, é um hiperlink ali. Eu vou disponibilizar o link para vocês acessarem o PDF depois. Então, basicamente tudo que está aqui, eu coloquei hiperlinks com as referências para deixar a apresentação mais rica e servir de referência depois para os estudos. E alguns exemplos de quem já vem usando, tem bastante nome grande que está implementando esse conceito. A gente pode ver ali o AliExpress, a FlashConf já utiliza, se vocês acessarem aí o PWA da FlashConf. O Instagram, Google Maps, o Tinder, o Uber, o Twitter. Uma curiosidade é que quando você compara
uma possível vantagem é em questão da quantidade de armazenamento. O Uber, no Android, pelo menos, quando você olha na Play Store, para você instalar o aplicativo do Uber, são 56 MB. Eu instalei o PWA dele no meu dispositivo e ele consome 200 KB de memória. Dá uma diferença bem grande em questão de armazenamento para entregar basicamente a mesma experiência. Tá certo que não é nativo, perfeitamente nativo, mas a experiência é basicamente a mesma. Eu consigo pedir um transporte, chegar no ponto A, chegar no ponto B, avaliar a minha viagem e a experiência que eu preciso do Uber. O Twitter Lite também funciona dessa maneira. Eu já tenho o PWA, também tem uma diferença grande no armazenamento final, no aparelho. E quando a gente implementa direitinho o manifesto e o Service Worker, o resultado final é que, quando a gente acessa uma aplicação, apareça para a gente, em algum momento, um banner ou a sugestão de adicionar essa aplicação à nossa tela inicial. Quando a gente está num dispositivo mobile, isso quer dizer que a sua aplicação vai aparecer um íconezinho lá na gaveta de aplicativos, como se tivesse instalado da Play Store. Se você for nas configurações, aplicativos instalados no dispositivo, vai estar lá listado como qualquer outro. Isso acontece, por exemplo, no PWA da FlaskConf. Se você passa um tempinho ali navegando, aparece um banner no rodapé sugerindo, adicione a tela inicial. E isso também pode ser controlado. Como exemplo, de novo, o PWA do Uber, ele só sugere que seja adicionado depois que você faz o login. Você acessa o site do Uber, beleza? Aí, quando você faz o login e realmente entra na aplicação, que ele sugere a instalação, para você simplesmente não instalar uma landing page deles. E agora, para a parte mais mão na massa, que não é tanto mão na massa, não vai ter live code, mas eu vou mostrar como está o projeto justamente do PWA da FlaskConf. É como a gente implementar o PWA usando em um projeto Flask. E tem uma checklist feita pelo Google mesmo, que é muito boa, bem detalhada, e que é inclusive utilizada pela ferramenta de auditoria deles, que mais tarde eu também vou mostrar. E recomendo muito, se eu não me engano, é nesse slide que vocês podem ter acesso a essa checklist completa, mas eu resumi ela nesses 4 itens, que fica bem simples, e que implementando eles a gente já consegue ter um resultado legal com PWA numa aplicação Flask. A primeira é que seja responsivo. Responsivo, na minha opinião, já deixou de ser cereja no bolo, né? Já virou obrigação de qualquer site para ser bem apresentado para um usuário. E a maneira mais simples de falar para você deixar seu site responsivo é colocar uma meta tag lá na head do site, e que, no pior dos casos, vai fazer com que ele se adapte nas telas. Não vai deixar bonito. De novo, se você consegue fazer um CSS legal, me ensina. Fora isso, tem N frameworks CSS que você pode usar. Bootstrap, Bulma, Foundation, vários mesmo. Aí vai muito do gosto. Materialize. Um assunto que, quando se trata de PWA, é que você pode acabar instalando ele tanto no Windows, quanto no Android, quanto no iOS. E aí, por exemplo, se você usa um framework Materialize, que é um padrão de design estabelecido pelo Google, principalmente para Android, né, para as aplicações do Google, tem uma certa discussão ali de que seria uma desvantagem, né, você usar um padrão de design específico, sendo que ele pode ser instalado em outras plataformas. Os usuários hardcore das outras plataformas podem não gostar disso. Mas aí é gosto. O segundo passo, e agora a gente começa a ser mais específico na questão do PWA, é implementar o Service Worker. Como eu disse, ele que faz o trabalho duro, armazena e administra os arquivos armazenados na cache, que são os arquivos que vão ser acessados pela aplicação no primeiro momento que você abre ela, independente da conexão de rede. E é basicamente 2 passos para a gente implementar. O primeiro é que no script principal da sua aplicação, da sua página, você implemente esse pequeno snippet, que ele vai registrar o Service Worker. Depois da página estar carregada, a primeira coisa que vai acontecer é ele tentar registrar o Service Worker. E ele tenta fazer esse registro chamando o script específico, nesse caso, sw.js. Então, você tem que servir um script sw.js, que é o segundo passo. Nesse exemplo, se vocês acessarem o repositório do PWA da FlaskConf, a gente está usando a Workbox, que é um kit de ferramentas também disponibilizado pelo Google, que facilita muito a implementação dos Service Workers, muito mesmo. A primeira versãozinha que eu tentei relar no PWA, eu tentei fazer na mão, dá bem mais trabalho, fica bem mais difícil de você entender o que você está fazendo. E a Workbox é muito legal, que ela ajuda já
de cara, ela te ajuda a implementar diversas estratégias de armazenamento também, que a gente vai comentar. Então, o que você faz é, na primeira linha ali, importar de um CDN o script da Workbox, verificar se a Workbox foi carregada, se sim, yay, Workbox is loaded. Você pega e declara as suas técnicas de armazenamento. A primeira, e a que está de exemplo aqui, eu coloquei para encurtar, mas a gente vai acessar no meu editor aqui e mostrar as diferentes versões, diferentes estratégias. Essa é a mais básica, Precache and Route, que ele vai pegar o que vier da URL, mas você também pode passar um arquivo específico, um PNG específico, uma imagem, um CSS. Ele vai armazenar direto na cache e vai ser sempre a primeira tentativa. Quando você abre a página, ele vai tentar acessar esse arquivo em cache. E a revisão ali é o que serve justamente para você publicar diferentes versões. Então, se você, por exemplo, nesse caso, armazena o index da aplicação e está na revisão 1, eu posso pegar e mudar o conteúdo estático da minha página lá, e desde que eu mude a revisão depois no meu Service Worker, da próxima vez que você abrir ele vai carregar direito. Foi o que aconteceu com o Alexandre, que a gente conversou mais cedo. Como hoje teve uma alteração, por exemplo, na agenda da FlaskConf, o Bruno substituiu uma palestrante. Eu atualizei a aplicação cedo lá onde a gente está e botei no ar. E na primeira vez que eu abri a aplicação ainda não atualizou, ainda estava o nome da palestrante no lugar do Bruno. Mas depois foi questão de fechar a aplicação no celular, abrir ela de novo, que ele recarrega. Isso se dá pelo ciclo de vida do Service Worker. Quando a gente registra aqui, o ciclo de vida dele ele é registrado e então ele é instalado. E isso só acontece uma vez, só acontece quando a página é carregada. Então, por exemplo, se o PWA da FlaskConf já tivesse aberto no seu celular, eu posso upar uma nova versão com uma nova revisão aqui que não ia mudar de cara. Você tem que fechar e reiniciar a aplicação. Isso pode ser uma desvantagem, dependendo do ponto de vista. E aí, o próximo passo é a gente declarar um manifesto. Tendo o Service Worker implementado, com todas as características que a gente quiser, basicamente, você já tem um PWA na sua mão. O que o manifesto faz é tornar ele instalável. O Service Worker faz ele trabalhar offline e o manifesto torna ele instalável em outros dispositivos, em outras plataformas. E ele não passa de um arquivo JSON, onde você declara as características da sua aplicação, nome, as cores padrão do tema, se ele vai ser aberto numa janela standalone, como uma aplicação nativa, se ele vai ser aberto em navegador, se ele é em aspecto retrato ou aspecto paisagem, a URL de início, e você também passa uma lista dos ícones. Aqui também eu cortei para deixar enxuto o slide, mas você passa uma lista com diversos tamanhos de imagem, mas já tem ferramentas, aplicações prontinhas que você só faz o upload da sua logo em um tamanho qualquer e ele exporta todos os outros, exporta até o manifesto pronto. Então você não precisa ficar no Inkscape, como eu fiquei das primeiras vezes lá, exportando arquivos de diferentes tamanhos para fazer ícones. E aí o que você tem que fazer, na real, no Flask, na sua aplicação, na hora de declarar a aplicação, instanciar a aplicação, usar esse atributo dela, do Static URL Path, que assim você passa a servir todos os seus arquivos estáticos sem ter o domínio do /static, né? Ele passa para o domínio básico. E fora isso, declarar duas rotas, uma para servir o manifesto, uma para servir o Service Worker. Nesse exemplo, usando um blueprint só, mas se a sua aplicação for em um arquivo único, não tem problema nenhum. A única observação é para servir o Service Worker com o cabeçalho Cache Control setado para No Cache, porque senão, mesmo que você faça alteração de revisão, mudanças no seu Service Worker, se ele está em cache, o seu navegador pode deixar ele lá por pelo menos 24 horas. Então você pode publicar uma atualização na sua página, mas os usuários vão, no mínimo, só ter acesso a ela depois de 24 horas, porque o Service Worker antigo está lá na cache deles, não está pedindo um novo. E a última coisa que você precisa fazer na sua aplicação Flask é fazer com que ela seja servida de maneira segura em HTTPS. No caso do Heroku, por exemplo, usando o Flask SSLify, que é uma extensão programada pelo Kenneth. A gente pode setar ali
para que se o Dino tiver nas variáveis de ambiente, se o Dino tiver lá, o que quer dizer que ele vai estar no Heroku, a gente instancia o SSLify e faz com que todas as rotas sejam forçadas para HTTPS. E aí, quando a gente tem todos esses passos implementados, a gente só precisa ver se está funcionando. E também o Google já disponibilizou uma ferramenta legal que chama Lighthouse. É uma ferramenta de auditoria para a sua aplicação web, que você roda, ele roda todos os testes da checklist que o Google disponibilizou, passo a passo, e é bem didático, então tudo, tipo, qualquer coisa que você implementou errado, ele vai estar lá detalhadamente, você vai poder acessar e explorar o que você pode fazer para melhorar. E o resultado dele é um report, mais ou menos como esse, nesse caso o report para o PWA da FlexConf, que a gente pode ver aqui o score para Progressive Web App. Se tudo implementado direitinho, você consegue mais de 90. Mais de 90 já é suficiente. E de quebra, você ainda consegue umas dicas para performance, acessibilidade, SEO, o que ajuda. Agora, eu vou mostrar para vocês como está implementado. Aqui no repositório do PWA da FlexConf, vamos lá, no primeiro passo. Bom, no app.js, que é o script principal da aplicação, aqui ele está um pouquinho mais complexo, mas daquele jeito já funciona. E esse código comentado aqui, se vocês observarem no repositório, ele serve para controlar quando o banner vai aparecer ou não. Você pode, por exemplo, anexar esse evento a um botão na sua aplicação. Então, você pode deixar um botão lá, instalar a aplicação, para só então o banner de adicionar a tela inicial aparecer. Aí é para otimizar a experiência do usuário mesmo, para você poder entregar a melhor experiência. No caso, o app do Uber funciona desse jeito. Depois que você faz o login, aparece até uma pop-up lá, sugerindo para você instalar a aplicação. Mas, basicamente, o que a gente tem é que esse script roda quando a página acaba de carregar, né, coloca o Event Listener no load da página, e ele registra o Service Worker, chamando o sw.js, o arquivo específico dele, que está servido aqui na pasta de estático. E agora sim, a gente consegue ver com mais detalhes o que eu abreviei nos slides. A gente, de novo, importa do CDN o arquivo da Workbox. Se a Workbox for bem carregada, a gente começa a entregar as nossas estratégias de armazenamento. Aqui está comentado, mas olha só um recurso legal que a Workbox já provê, é Analytics Offline. Você consegue ter os Analytics até mesmo quando o usuário está offline. E aqui, a primeira estratégia, mais simples de toda, que é o Pre-Caching Route, que ele simplesmente pega o que você passar e armazena. É o que está sendo usado para os URLs da aplicação. Então, lá no FlexConf PWA, a gente tem aqui a aba Agenda, a aba Local, a aba Código de Conduta, que são justamente as URLs que estão mapeadas. Os códigos de revisão, sempre que tem alguma alteração, a gente dá um update nesses códigos de revisão. E agora, os recursos mais interessantes são que a gente tem diversos outros métodos para poder registrar uma rota e poder armazenar. Então, a gente tem diferentes estratégias. Aqui, por exemplo, eu posso registrar a rota. O tamanho da fonte está legal para vocês? Melhor? Show de bola. Oi? Mais um pouquinho? Beleza. Então, por exemplo, aqui a gente pode estabelecer um registro de rota para um regex, para tudo que for JavaScript ou CSS. E a estratégia de armazenamento pode ser a stale while revalidate, que funciona da seguinte maneira. Ele vai entregar o que está armazenado enquanto ele tenta revalidar isso no servidor. Se ele pega uma versão nova lá no servidor, ele atualiza no meio do caminho, mas ele já mostra algo para o usuário de cara. Também existe a estratégia Network First, onde você tem que setar um timeout, por exemplo, onde ele não vai entregar nada para o usuário de cara, vai tentar recolher algo novo da rede, mas você seta um timeout. Depois de 2, 3 segundos, se o servidor não mandou nada novo, expõe o que está em cache. A outra estratégia é Cache First, ele já mostra de cara o que está em cache.
E aqui, por exemplo, você pode usar um regex para os arquivos de imagem e também para arquivos de CDN e outras APIs, você também pode usar o cache first, por exemplo, que são arquivos que não costumam mudar facilmente. E você também consegue colocar tempo de expiração da cache para ele poder atualizar depois de um tempo. E, bom, essas são algumas das estratégias que você pode implementar no Service Worker. E isso está tudo muito bem documentado na página de recurso da Workbox. Então, é bem didático para implementar. É copiar e colar, basicamente. Então, você não precisa nem fugir muito do Python nesse ponto. Então, beleza. O app, o Service Worker. Na questão do manifesto, a gente também tem um manifesto sendo servido no root da pasta static. E aí, nesse caso, a única coisa que foi abreviada lá nos slides foi justamente a lista de ícones. Então, você coloca diversos tamanhos de ícone que vão ser usados em diferentes telas, diferentes dispositivos, diferentes resoluções e tudo mais. E esses ícones todos, você não precisa ficar preocupado em gerar eles na mão. Você pode usar, por exemplo, se ele deixar eu clicar, deixou. Esse site aqui que está lá na badzinha da informação do slide, você digita aqui o nome do app, o nome curto, os esquemas de cor da aplicação, se vai ser carregado numa janela de navegador, se vai ser standalone, a orientação, e aqui você só faz o upload de uma imagem e já baixa tudo pronto, o manifesto pronto, todos os tamanhos de imagem prontos, tudo certinho, só para jogar na sua aplicação. E aí, no Python mesmo, no Flask, a gente tem, usando aqui um padrãozinho de App Factory, dentro do Create App, quando a gente instancia, a gente seta esse atributo para poder servir os arquivos estáticos direto no root. A gente seta o Flask SSLify para servir com HTTPS, forçar o HTTPS na hora de servir. E, nesse caso, usando um padrão de blueprint, a gente tem os blueprints específicos para o PWA, que é o manifest.json e o do Service Worker. De novo, o Service Worker estabelecendo o header de cache control só para o navegador do usuário não ficar armazenando o Service Worker e tentar pegar um novo toda vez que a aplicação for carregada. E aí, o resultado disso... Eita aqui. O resultado disso é que a gente tem, por exemplo, a aplicação da FlashConf, e se eu venho aqui nos apps que estão instalados no meu Chrome, ele está instalado no navegador, ele abre como uma janelinha específica. No caso do Windows 10 aqui, se eu digito na pesquisa, ele existe. Ele também abre numa janela como uma aplicação nativa, funciona offline. Se vocês acessaram nos seus dispositivos, nos seus smartphones, vocês podem ver que é instalável também. No iOS é um pouquinho mais complicado só, mas é o processo padrão do... É o Safari ou o Opera? Eu nunca lembro. No Safari, você clica lá em Share e adicionar a tela inicial, também funciona. E... mostrar a Lighthouse, a ferramenta de auditoria que o Google também disponibilizou. Quando você uma extensão para o Chrome, um add-on, que você só instala e, por exemplo, ao acessar o endereço, você pode clicar nela aqui e pedir para gerar um relatório. Ele vai rodar os testes que ele faz na aplicação, na página. Ele vê se o manifesto está sendo servido, se o Service Worker está sendo registrado, se os arquivos estão sendo armazenados. Ele simula uma situação de offline e tenta carregar a página. E, no fim das contas, ele te entrega esse relatório, todo detalhadozinho. E aí você pode clicar, por exemplo, nesse atalho e ver o que deu certo, o que deu errado em relação ao PWA em si. E aí você vê todos os pontos que eu comentei, que é a checklist que o Google disponibilizou. E eu dei uma encurtada nela, para o nosso caso da aplicação no Flask. Mas olha lá, redireciona HTTP para HTTPS, responde com o código 200 quando está offline, página é leve, carrega mesmo em situação de 3G, com baixa velocidade, o usuário vai receber a sugestão de instalar a aplicação. Olha lá, tem
a meta tag no head da página, registro service worker, e todos os pontos que você precisa atender para o seu PWA ser funcional. E aí o que a gente pode comparar, por exemplo, é que ao rodar esse que está no repositório, provavelmente a única diferença que ele vai apresentar é de não estar sendo servido sobre HTTPS, o que vai gerar um resultado um pouquinho pior lá no score do PWA. Aí, a gente tem 92 contra 100 do que está rodando no Heroku. E aí justamente o ponto que falha é que ele não força, não redireciona o HTTP para HTTPS. E é basicamente isso. A ideia, a maneira que eu encaro o uso e a implementação do PWA, como, na minha opinião, ser responsivo já deixou de ser a cereja do bolo, o PWA, para mim, virou a nova cereja do bolo. Dependendo da situação, se a experiência de usuário é algo relevante na sua aplicação, é bem legal você considerar implementar um PWA. Dependendo da situação, não. Sei lá, talvez a sua aplicação seja só uma interface administrativa, uma aplicação corporativa, talvez não seja interessante, mas mesmo que não seja instalável no dispositivo do usuário, a gente percebe que o PWA oferece uma experiência legal porque ele entrega mais velocidade, algo mais fluido. Se você associa isso a um framework de front-end, como o Vue.js, fica uma experiência muito legal de desenvolver. E, bom, esse é o conteúdo que eu preparei. Obrigado. Perguntas? Bastante, hein? Opa. Vamos lá. Tem uma aqui. Opa. Beleza, Márcio? Tudo bom? Bom. Se tiver algum formulário e a aplicação estiver offline, como que ficam os dados desse formulário? Bom, para você poder implementar isso, aí realmente você tem que implementar na mão. A sugestão é usar, uma das sugestões é usar IndexedDB para poder ou armazenar em local storage a experiência, porque aí se estiver offline, você mostra, está offline, espera um pouquinho. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber se tem alguma possibilidade de forçar o PWA, quando ele estiver rodando, a verificar o manifesto de novo. Por exemplo, numa caso de uma atualização, você falou que teria que fechar o PWA e abrir ele de novo, para ele recarregar a revision nova do código, né? Queria saber se, enquanto ele está aberto, existe a possibilidade de eu ter um JavaScript que force isso. É possível, sim. Eu já vi no Stack Overflow uma recomendação sugerindo isso. Legal. Mais alguém do lado de cá, que eu não lembro quem era? Alguém levantou a mão aqui? Não? Mais alguma pergunta? Aqui. Boa. Opa, legal a palestra. Obrigado. Tem um jeito de forçar a instalação não forçar, mas que apareça para adicionar na home. E, por exemplo, eu uso um Android meio antigo, eu acessando o site da FlaskConf, não apareceu para mim em nenhum momento para adicionar na minha home. Assim, quais serão as limitações, né? Então, esse jeito nativo dele mostrar o banner é uma lógica doida do navegador. Ele mostra baseado no tempo que você passou na página, quantas vezes você acessou. Realmente, em alguma situação pode chegar a não mostrar, mas você pode sim controlar em qual momento vai ser mostrado ou não, que é justamente com esse código que estava comentado aqui no Service Worker, no app, que você consegue colocar um Event Listener no Before Install Prompt. Esse é o caso de uma outra aplicação que eu tinha implementado, que é o Flask PWA só, que é um templatezinho para implementar um PWA no Flask. A ideia, nele esse código não está comentado, e o que ele faz é justamente, se você acessar no Android, o que é para acontecer é que aqui no rodapé desse card vai aparecer um botão sugerindo instalar a aplicação. E aí, ao clicar nesse botão, o banner é forçado a aparecer. E aí, o banner aparecendo, você consegue clicar e adicionar de boa.
você consegue sim controlar em qual evento isso acontece. É o que eu comentei no app do Uber. Assim que você faz o login pelo site, já aparece o banner, mas também já aparece um botão no meio do site, aparece uma pop-up. Eles fizeram todos os meios possíveis, porque, por exemplo, pode não aparecer o banner, mas se você está no Chrome, no seu celular, aperta lá os 3 pontinhos e vai em adicionar a tela inicial, é para funcionar da mesma maneira, mesmo você não tendo visto o banner, você consegue adicionar. E é o que, por exemplo, o usuário do iOS tem que fazer, que ele tem que ir lá e clicar no adicionar a tela inicial baseado no botão de compartilhar, né, do Safari. Mas dá sim, você controla da maneira que você quiser. Associa isso a um elemento na sua página que só vai estar visível se não tiver instalado também, porque não adianta nada o botão ficar aparecendo instalar mesmo depois de já estar instalado, você consegue controlar sim. Bom, eu vou fazer a última pergunta aqui antes da gente ir para os sorteios. Tem como eu fazer o PWA e colocar na Play Store? Precisa empacotar ele como um APK lá? Sim, né? Tem maneiras. Se eu não me engano, o Google, não sei se isso está disponível ainda, mas é para ter uma maneira de você publicar, cadastrar a sua aplicação como um PWA e ela ir para a Play Store direto, mas a medida padrão é você empacotar um WebView num APK e mandar para instalação. Uma curiosidade é que era a minha intenção, mas eu não consegui encontrar um vídeo certinho para isso. Eu queria pegar um vídeo de futebol onde um jogador driblasse 2, chutasse e o goleiro pegasse. Os 2 que ele ia driblar seriam a Play Store e a App Store da Apple, e o que o goleiro pega seria a Windows Store. Porque tem notícia online que a Windows Store, o crawler deles, está pegando e registrando tudo que ele encontra de PWA, eles estão registrando na Windows Store, praticamente automaticamente. Eles estão chorando para você ter um PWA publicado na Windows Store, para tentar popular a loja deles. Mas, infelizmente, eu não consegui achar esse vídeo para fazer esse meme legal. Fica aí a intenção. Mas, obrigado, galera. Isso aí. Valeu, obrigado.